Olá, conectando-se ao Facebook Live. e as nossas redes sociais, YouTube, né? Você que nos acompanha. Isso aí. E mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da porção da palavra do Senhor, né? Estamos estudando o livro de 2 Samuel, pastor. Hoje, capítulo 15. Capítulo 15. Só para relembrar então, você lembra que no capítulo anterior, né, é quando Absalão então manda colocar fogo ali na propriedade de Joabe, né, porque ele ainda Ele estava quer ver o rei. ferido, já tinha Já estava voltado 5 anos longe do pai, né? já há 2 anos ali na cidade de Davi, porém não tinha ainda aparecido na presença do pai. Então agora ele faz essa ação para provocar, né, uma ação através de Joabe para que o rei o receba. E aí, então encerramos Será que ele consegue? o capítulo 14, ele chegando na presença do rei e sendo recebido pelo rei. E a pergunta, talvez, que precisa fazer aqui no final desse capítulo 14 mas estava tudo bem? Né? Ele até conseguiu o seu objetivo, de chegar na presença do rei, mas como estava o relacionamento dos dois? Né? O coração deles, será que já tinha realmente sido tratado? Né? Diz que Davi ele já estava sentindo falta do filho, né? Mas, e já tinha havido os perdões, né? Todo esse lado assim. Então a gente vai observar agora no capítulo 15 que ressentimentos, mágoas são coisas terríveis, né? E a gente precisa cuidar, porque um coração que não é tratado, ele pode sim se voltar contra nós e trazer destruição para toda a família. Então acompanhe conosco aí, 2 Samuel capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos que tivessem uma causa, uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Só antes da gente entrar em Hebrom, gente, vamos entender o que está acontecendo, tá? Então Absalão agora, né, tem acesso ao rei, inicia o capítulo 15 contando que ele adquire, né, uma carruagem, cavalos, escoltas, né, homens, né, a escolta de 50 homens, tá? E começa a retratar o dia a dia dele. O versículo 2 fala assim que ele se levantava cedo, tá? E ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Ou seja, as pessoas por ali todos iam passavam até a cidade para pedir ajuda para o rei, para pedir um conselho para o rei, para talvez visitar o rei, tá? Passava por essa porta, por ele, tá? Então o que acontecia? Chegando ali, quando ele se apresentava, a gente vê aqui que ele perguntava, né, de que cidade essa pessoa vinha. A gente vê o quê? Ele tentando provocar um relacionamento, uma certa comunhão, perguntando. Você vê que ele chega e pergunta a causa da pessoa. Falava que era válida. Olha, sua causa é válida, né? Fala, pena que não tem ninguém. Não tem representante, né? E aqui a gente vê o quê? Aqui a gente vê o início de uma conspiração. Porque assim, tinha alguém. O rei estava lá. Havia uns conselheiros. Então agora a gente vê ali claramente Absalão, né, fazendo um serviço, tá? Do que? Contra o seu próprio... Um desserviço, né? Contra o seu próprio pai. E motivado pelo quê, queridos? Qual que era o motivo que ele tinha de fazer isso? Ele ainda estava magoado com o seu pai. Né? Talvez a mágoa se era porque o pai não tomou nenhuma atitude, né, acerca lá de Aminon,
ou se é porque a história de Amnon já nem mais está na cabeça dele, porque ele já se vingou, e sim porque... Tempo de afastamento, que o pai ficou longe dele. A gente não tem certeza, mas a verdade é que a gente vê que existe aqui... É uma somatória, né, pastor? Isso, um ressentimento. Uma somatória. E interessante que consciente ou inconsciente, agora ele começa a trabalhar contra Davi, contra o reino, né? Eu acho que aqui vale a primeira observação, né? Aqui fica claro o que Absalão está fazendo, né? E da mesma forma nós temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente está fazendo um trabalho de Absalão contra os nossos líderes, Sim. né? Contra os nossos pastores, às vezes contra o seu esposo, né? Falando mal. Falei assim, não vai incomodar ele. Falei assim, não deixa as coisas irem até quem deve ir, de fato, né? E fica ali burlando. Na igreja existe muito isso, né? Essa síndrome de Absalão. Pessoas que ficam à porta da igreja, pessoas que ficam à porta dos lugares, falam assim, não incomode o pastor, não. Não incomode o pastor, não incomode o teu líder, não. Ele é muito culpado. Ele é muito culpado. O pastor não vai entender você mesmo, você entendeu? Melhor que eu vou orar por você. Ele não tem tempo. Não tem tempo, né? Eu vou orar por você. Pode deixar aqui que eu resolvo. Entendeu? Isso é síndrome de Absalão. A gente está dando exemplo, gente, claro. de situações. Exatamente. A pastora está dando um exemplo de uma situação que a gente vivencia, né? Já vivenciou na Trazendo igreja. Um pouco né? para hoje, né? Para vocês verem como isso pode acontecer. Mas isso também acontece dentro da sua casa. Sim. Não vai incomodar seu pai, filho. Isso não incomoda seu pai com isso. Não. Teu pai não resolve mesmo. Né? Gente, deixa que a mãe resolve. Observe que é o mesmo espírito. Sério, gente? É o espírito, né, que agia em Absalão, ele continua agindo em vários setores, né? Em famílias, pessoas, né? Ou não incomode a sua mãe também. Tem assuntos que são pertinentes à mãe. Então, observe que tem uma aparência, né? Uma aparência de algo boa, de algo benéfico, mas, na verdade, é algo que está se minando construindo. A autoridade, né? Exatamente, minando a autoridade. Tá? E isso é muito sério. E você veja como é muito sutil. Lembra que quando essas pessoas chegavam a Absalão, quando Absalão era o filho do rei, eles se prostravam. Qual que era a atitude dele? Não se prostre não. Quer dizer, tentando trazer na mesma... aqui no mesmo patamar, nós somos iguais, aquela coisa assim, tipo assim, tentando... E eles diziam que assim ele ia ganhando a lealdade. Olha só que astúcia, hein? Quer dizer, tudo pensado, tudo calculado. E agora, o que assusta, pastor, é porque isso aqui não aconteceu um dia, uma semana. 4 anos. Durante 4 anos, gente. Gente, imagina você ser minado por 4 anos pelo seu próprio filho. Você ser minado por 4 anos pelo seu próprio esposo, pela sua própria esposa. É muito... Tem casamentos que estão aí há 15 anos... Né, sendo minados pelo seu cônjuge, um minando o outro, em vez de um auxiliando o outro. E por quê, pastora? Por causa de um ressentimento. Por causa de algo que não foi tratado no coração. Então, que a gente possa utilizar desse tempo hoje e aproveitar e tratar essas coisas do coração. Vamos lá. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesús, na Síria, fez este voto. Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Observe que mesmo com todas essas estratégias que Absalão fez, 4 anos, ganhando a lealdade, ele ainda não tinha... Ele tinha, assim, as pessoas já conheciam Absalão, né? Ele era uma pessoa... talvez muito benquista, uma pessoa... Os textos anteriores falaram que ele de aparência, né? Ele tinha uma aparência muito bela, um cara muito... né? Com certeza muito carismático. Mas observe que aqui ele tem que ter uma estratégia com base em mentiras, porque, veja bem, ele pede para ir para Hebrom, tá? Ele combina com um grupo de pessoas para que esse grupo de pessoas vá pelas tribos de Israel, dizendo, olha, se vocês ouvirem um soar aí da trombeta, declarem todos... Absalão é o novo rei.
tipo assim, é como se fosse um comunicado real que está sendo divulgado através, tá? Com que diz, vai ser feita uma transição. O povo, via de regra, gente, às vezes eles não estão, né, tão próximos para saber. Então aquela coisa, opa, tocou as trombetas, alguém disse que quando tocasse, vamos juntos, né? vamos gritar aqui, Absalão, novo rei. Tá, agora, se eles queriam ele como novo rei ou não, se eles apoiavam ele como novo rei ou não, isso aqui a gente fica bem claro que foi uma estratégia, quase uma estratégia militar, pode-se dizer assim, tá? Os próprios homens que ele leva, 200 homens que ele leva, fala assim que ele levou como convidado, eles sequer suspeitavam de alguma coisa. E nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Então, assim, você veja que ele estava arquitetando tudo. Trabalhou na surdina, né? Isso. Mas até as pessoas que estavam com ele não sabiam o que estava acontecendo. Isso é muito sério. Uma engenhosidade tamanha, né? Você veja como ele... Agora, ele levou tempo, né? Isso aqui ele maquinou. Isso aqui não foi uma coisa do dia para a noite. Isso aqui foi muito ressentimento no coração. A única pessoa aqui que parece que ao final do versos 12 ali, né, que realmente está com ele, né, e daí fala que a partir desse momento ganhou-se força a conspiração, ou seja, fica bem claro que é uma conspiração e a partir desse momento ganha força é quando entra esse personagem aqui chamado Aitofel, que um pouquinho mais para frente a gente vai ver mais sobre ele. Mas a partir desse momento aí sim o negócio ganha-se força e a gente vai entender mais para frente o porquê. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Agora observe, gente, que os israelitas não estavam com Absalão. Foi tudo arquitetado para que parecesse que estavam, tá? Então Davi, por uma precaução, então ele toma essa decisão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos de sua família, deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 de Teus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse a Itai de Gate: por que vocês estão indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Só para a gente pontuar, né, esse Itai, esse giteu, um estrangeiro, mas a gente vê o quanto Davi era amado, não só pelo seu povo. Por isso que eu falo, ele não estava sozinho, ele tinha o apoio, sim, do seu povo. Né? O que ele quis aqui foi evitar uma guerra com o seu próprio filho, tá? Mas você veja como ele era tão amado que ele até fala para esse Itai aqui, ó, fique, né? Mostra lealdade, enfim, você é um estrangeiro. E ele fala não, né? De forma alguma, né? Aonde o senhor estiver, eu quero estar. Se eu tiver que viver pelo senhor, eu vivo. Se eu tiver que morrer pelo senhor, eu morro. Tá? É um exemplo de lealdade, de fidelidade, né, ao rei Davi. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. O que é importante observar aqui é o seguinte: essa questão da arca. A arca está saindo com ele, né? E chega um momento onde Davi fala assim: não, é melhor que a arca volte. Os sacerdotes voltem, a arca volte. A arca representava a presença de Deus. Isso aqui revela o seguinte: revela que Davi temia Deus, continua temendo a Deus, mas neste momento Davi também não tem certeza se Deus deveria estar, né, com ele ou na cidade. Ele não, é como se ele não tivesse a convicção e certeza, tipo assim, eu não sei se
tudo isso que está acontecendo não é o próprio Deus fazendo contra mim, né? É eu mesmo que eu estou tendo que colher consequências, sabe? Então assim, como é que eu vou pedir para Deus, como é que eu vou carregar Deus comigo, né? Se isso aqui é culpa minha, sabe? Então assim, a gente vê o quê? Que ele devolvendo, e o discurso dele fala assim, não, se Deus for comigo, ele vai me permitir que eu volte. Então aqui fica bem claro que ele está deixando assim, assim, como um questionamento, né? Uma hipótese. Não, se Deus for comigo, ele vai permitir que eu volte e o adore, né? Se não, pelo menos a arca está em Jerusalém, está na casa, né? Ali cuidando, protegendo o povo de Deus, está ali como referência para o povo de Deus. Vamos lá. Disse ainda o rei aos sacerdotes Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Aqui eu chamo a atenção porque até esse exato momento Davi só teve atitudes. Quando ele fica sabendo que Aitofel estava junto, a Bíblia fala que ele para e ora. Aqui é muito interessante, porque é como se Davi falasse assim, olha, até aqui eu sei o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Daqui para frente, né, eu preciso que Deus tome a frente. Por quê? Porque esse Aitofel, ele era tido, né, pelo rei como a própria boca de Deus. Esse Aitofel era como um oráculo, esse Aitofel era um conselheiro, tipo assim, como se Deus... Então assim, olha só que preocupação. Meu Deus, se o cara que era o meu cara, era o meu conselheiro e era a boca do próprio Deus para mim, né, conspirou contra mim, está contra mim agora, opa, então agora o negócio realmente está estranho. Então, você vê ele parando para orar, né? Orar e falar com Deus. Okay? Eu quero chamar a sua atenção e mais uma dizer para você, guarde esse nome, Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estaria a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estaria a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Então observe, né, que ele está terminando de subir o Monte das Oliveiras, encontra com Uzai, o arquita, e aqui então ele faz parte de um plano também de Davi. Não, vocês retornem, Abiatar já estava retornando com a arca, os sacerdotes, retornem, se coloquem lá como, né, quem quer estar ao lado do novo rei, tá? E assim vocês podem me ajudar a frustrar os conselhos de Aitofel. Observe que Davi não tinha medo de Absalão. Davi não tinha medo de Absalão. Talvez por conhecer bem o coração do filho, talvez por conhecer, enfim, mas o receio dele era de Aitofel. Né? Aitofel, neste momento, se aponta para ele orar e pedir, Senhor, que o Senhor frustrasse os conselhos, que fizesse dos Tornasse conselhos loucura, né? Então, realmente, te vê Davi temendo, né, Aitofel e os seus conselhos. Queridos, e aqui eu chamo a atenção porque, volto a dizer, Aitofel era alguém próximo do rei. Então, às vezes, o texto está querendo dizer assim, que a gente deve temer e cuidar com aqueles que estão mais próximos. Aqueles que estão mais próximos da gente. Não é desconfiar, não é, né, ter medo, não, mas cuidar, né? Cuidar, zelar, né? Então aqui a gente vê que ele está realmente muito preocupado. A gente vai ver mais sobre isso nos capítulos, né, posteriores, sobre o desenrolar dessa história. Mas aqui eu queria então tirar como lição dessa história de hoje o seguinte: a gente vê o que um coração magoado e frustrado
né, é capaz de fazer, né, com a sua própria família. Porque Absalão não está conspirando contra o inimigo invisível. Ele está conspirando contra o seu próprio pai, contra a sua própria casa, contra a sua própria família. Você tem pessoas conspirando contra a sua própria casa? Você tem conspirado contra a sua própria família? Quem sabe é momento de a gente parar, né, expor o coração e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e leva-nos e guia-nos pelo caminho, né, eterno, que a gente possa perdoar. A oração do Pai Nosso. Tudo isso começou com o fruto de um coração ressentido, né? Sem dúvida. Que a gente possa perdoar para ser perdoado. Né? Que nesse dia isso fica uma reflexão no teu coração e que você decida perdoar. Lembra que perdão não é sentir, tá? Perdão decisão. É decisão. Você primeiro decide, depois os sentimentos brotam, surgem após uma decisão, né? Primeiro você decide amar. Às vezes você nem gosta daquela pessoa, mas você fala: eu vou me decidir amar. A sua decisão vai provocar sentimentos que vão nascer no decorrer, tá bom? E você impede que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. Olha aí, tá bom? Ouça a voz do profeta. Que Deus abençoe você, um grande abraço, obrigado por teu carinho, pela presença e continue com a gente nas nossas devocionais diárias. Um grande abraço. Deus te abençoe.